Olá pessoal que está fazendo a disciplina de Física 1, né, do curso de Engenharia. Vou passar para vocês agora, né, um estudo referente ao lançamento horizontal, né, que faz parte aí do movimento bidimensional. Eu vou mostrar para vocês que quando você lança um corpo horizontalmente, né, você tem que fazer o estudo do movimento horizontal, que se caracteriza com velocidade constante, e fazer o estudo do movimento vertical, que se caracterizaria, né, pelo movimento de queda livre, tá certo? Então, vamos começar a mostrar para vocês aqui então as principais equações que regem aí o movimento associado aos movimentos associados ao lançamento horizontal, ok? Então vamos ver aqui. O nosso estudo então hoje, lançamento horizontal. Então, quando nós fazemos o estudo do lançamento horizontal, nós precisamos, né, de certa forma, lançar um corpo de uma determinada altura. Então, vamos colocar aqui, tá, o nosso nível de referência, o solo, vai ser a altura zero. Tá? Então, aqui nós temos o solo com a altura zero, certo? E aqui, tá, uma determinada altura H. Então aqui nós temos uma determinada altura H, evidentemente diferente de zero. E nós vamos pegar um corpo e vamos lançar esse corpo horizontalmente. Então nós lançamos o corpo horizontalmente com uma determinada velocidade Vx. Então nós temos ali o vetor Vx, né, relacionado a esse lançamento, a velocidade desse lançamento. Bom, o que vai acontecer? Esse corpo, a partir do momento que ele abandona a mesa, né, ou abandona ali a superfície, ele fica sujeito a uma aceleração gravitacional. Então você tem a aceleração da gravidade agindo sobre esse corpo e orientada verticalmente para baixo. E aí, o que vai acontecer? Então você vai ter aí a aceleração orientada para baixo, você vai ter esse corpo. Vou pegar aqui o centro de massa dele, tá? Vamos pegar aqui o centro de massa dele e ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Pronto. Então ele faz esse movimento. Certo? Muito bem. O que vai acontecer? Se eu pegar, por exemplo, tá, e fotografar, imagina que eu fotografe esse corpo durante a queda dele, em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, tiro uma foto a partir do momento que ele abandona a mesa. Eu bato a primeira foto. Depois eu bato uma outra foto. No mesmo intervalo de tempo eu bato outra foto. No mesmo intervalo de tempo, outra foto. No mesmo intervalo de tempo, outra foto. E no mesmo intervalo de tempo, quando ele atinge o solo, eu bato uma última foto. Tá aqui. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou jogar eu vou fazer uma projeção dessas fotos no eixo X e no eixo Y. Então quando eu faço essa projeção, por exemplo, no eixo X, a primeira foto, ela ficaria aqui no pé da mesa. A segunda foto ficaria aqui. Terceira foto, aqui. Quarta foto, aqui. Quinta foto, aqui, e a sexta foto aqui. Reparem que essas distâncias, elas são praticamente iguais. Na verdade, deveriam ser iguais, tá? Por uma questão, evidentemente, do desenho, mas, na verdade, essas distâncias são iguais, tá? Então, todas essas distâncias aqui, ó, elas são iguais. Por quê? Porque o intervalo de tempo para tirar cada foto foi o mesmo. Então, todas essas distâncias aqui são iguais. E os intervalos de tempo entre uma foto e outra também foram iguais. Então aqui a gente tem, né, intervalos de tempo que são iguais. Vamos colocar aqui, né, um ΔT, né, para todas as fotos nós tivemos o mesmo ΔT, ok? Bom, só que eu vou fazer o seguinte, repare que essas distâncias são iguais, em intervalos de tempos iguais, então eu entendo que eu tenho um tipo de movimento uniforme. Então no eixo X,
eu tenho um tipo de movimento uniforme. Pronto. Bem, agora vamos analisar como é que ficaria isso no eixo Y. Então vamos, né, representar essas fotos no eixo Y. Então deixa eu traçar aqui um eixo Y. Tá? Eu vou traçar aqui o eixo Y e vou representar essas fotos, né, justamente nesse eixo Y aqui. Então a primeira foto, quando ele abandona a mesa, está aqui. A próxima foto está aqui. As projeções, né? Próxima projeção aqui. Próxima aqui. A próxima aqui. E a última aqui. O que você está observando agora? Que em relação ao eixo Y, as distâncias foram aumentando. Ó. Repara que para cada intervalo de tempo, você tem uma distância diferente. Vou chamar de D', D2 linhas, D3 linhas e, finalmente, D4 linhas. Tá? Então, para cada uma das distâncias aí, né, nós tivemos um aumento. Se há o aumento, então eu vou dizer que no eixo Y, eu tenho um tipo de movimento uniformemente variado. Pronto. Tá? Então, primeira coisa, né, importante da gente analisar nesses movimentos. Bem, eu quero calcular, por exemplo, qual o alcance, né? Ou seja, o quão longe eu consegui lançar o corpo. Então eu quero determinar, por exemplo, todo esse alcance aqui. E o alcance, pelo que você está vendo, é uma grandeza horizontal. Então, ou seja, o alcance que corresponde à distância total percorrida vai ser o quê? A componente horizontal da velocidade, no caso Vx, vezes o tempo que demorou para fazer toda essa trajetória, que corresponde ao tempo de queda. Então, toda vez que você precisar calcular o alcance no movimento horizontal, né, no lançamento oblíquo, você vai pegar a componente horizontal da velocidade vezes o tempo que demorou para cair. Observe também que conforme o corpo vai caindo, a velocidade dele vai aumentando. Né? Então repara, enquanto ele estava rolando em cima da mesa, a velocidade inicial de queda, V0y, vale 0. Conforme ele começa a cair, a componente vertical da velocidade começa a aumentar. Então aqui a gente tem uma componente, outra, outra, outra e outra. Reparam, para cada uma delas. Então V1y, V2y, V3y, V4y e V5y. Repara que todas elas, né, são componentes da velocidade vertical. Repara que eu falei para você que a componente horizontal não muda. Então aqui continua valendo Vx. Ó. Aqui é Vx. Aqui é Vx, aqui é Vx, aqui é Vx e aqui continua sendo Vx. Então tem Vx aqui para todo mundo valendo a mesma coisa. Ó. Tá? Valendo a mesma coisa aqui. O Vx para todo mundo vale a mesma coisa. Tá? Certo? Se você quiser, por exemplo, calcular a velocidade resultante, o que você vai fazer? Você vai tirar a hipotenusa ali, né? Então você tira a hipotenusa aqui, ó, traça aqui e aqui, ó, você tem aqui uma velocidade resultante, ó. Traça aqui e aqui, você tem uma velocidade resultante, ó. Resultante. E assim sucessivamente, tá? Bem, o que nós precisamos analisar ainda? A queda, né? Nós temos que saber a queda. Então, se no eixo, né, no eixo Y, um movimento uniforme, e eu conseguir achar o alcance que está associado ao eixo X, em relação ao eixo Y, eu preciso achar, por exemplo, o tempo que demora para cair. Mas como eu tenho altura, olha só, o que eu vou fazer? Vou determinar que a altura é igual. Bom, nós sabemos a forma da altura. Né? Vamos considerar, por exemplo, a altura final 0, a altura inicial, o próprio h,
né? Então, o que eu vou precisar analisar aqui? No final da história, o módulo que eu vou ter da altura está associado ao quê? A 1 meio de gt ao quadrado, que t é esse tempo de queda. Tá? Então, eu vou ter o tempo de queda ao quadrado, né? 1 meio de gt ao quadrado. Né? Tempo de queda ao quadrado, essa é uma fórmula que relaciona a altura com o tempo de queda. Ou seja, sabendo agora o tempo de queda, eu descubro qual o alcance. Então virou aí a importância da gente saber determinar esse tempo de queda. E, finalmente, eu posso achar também cada uma das componentes da velocidade. Então, por exemplo, qualquer VY vai ser o quê? A gravidade vezes o tempo de queda. Então, ou seja, V1Y seria a gravidade vezes o intervalo de tempo que caiu aqui. V2Y, a gravidade, vezes o intervalo de tempo que demorou para chegar aqui, e assim sucessivamente. Então, está aqui a fórmula que determina a velocidade. Que é a velocidade resultante, então vamos ter aqui também a velocidade resultante. Ela vai ser o quê? A raiz quadrada da componente x ao quadrado mais uma componente y ao quadrado. Ou seja, cada uma dessas velocidades que estão aqui em azul, que é a resultante, ela é uma hipotenusa. Então, se ela é uma hipotenusa, eu considero o teorema de Pitágoras para conseguir explicar essa velocidade resultante. E aí temos, então, o lançamento horizontal. Basta isso para você saber resolver problemas de lançamento horizontal. Tá certo? Vamos agora para o lançamento oblíquo. É mais complexo, tem mais equações, mas também extremamente importante para você e aí no curso de engenharia lá no movimento bidimensional. Tá certo? Vamos lá.